O silêncio sempre revela mais do que o barulho. O problema é que a maioria nunca para observar. E quando você percebe que tudo foi feito para te manter dormindo, já não existe volta. Todos os dias, você acorda, quase no mesmo horário. O despertador toca, e antes mesmo de abrir os olhos, a corrida já começou. Você pega o celular, vê mensagens, notificações, problemas, compromissos, e sem perceber, sua mente já está ocupada. O automático liga, você levanta, faz os mesmos movimentos, segue o mesmo caminho, repete as mesmas ações. Tudo parece normal, porque acontece todos os dias. Trabalho, pressa, respostas rápidas, pessoas correndo, ruídos, obrigações, e no final, você chama isso de vida. Mas me responde com sinceridade. Quantas vezes você realmente parou para perceber o que está fazendo? Quantas vezes questionou se esse caminho é seu? Ou apenas o caminho que te ensinaram a seguir? A maioria das pessoas não vive. Apenas repete, acorda, trabalha, resolve, se distrai, dorme. E começa tudo de novo. Como um ciclo silencioso que nunca termina. E o mais perigoso é que isso parece normal, porque o sistema não precisa de muros. Não precisa de grades, não precisa de correntes. Ele funciona melhor quando você acredita que está livre. Quando você chama rotina de escolha, quando chama exaustão de responsabilidade, quando chama sobrevivência de propósito. E quanto mais ocupado você está, menos tempo sobra para pensar, menos tempo sobra para observar, menos tempo sobra para questionar. Porque questionar é perigoso. O sistema não teme pessoas cansadas. Ele teme pessoas conscientes, pessoas que param. Pessoas que observam, pessoas que percebem. Talvez o maior controle seja exatamente esse. Fazer você acreditar que tudo isso é normal. E talvez o primeiro passo para despertar seja simplesmente perceber que você estava dormindo. O sistema não precisa te prender. Ele só precisa te distrair. Porque uma mente ocupada demais raramente questiona. Quanto mais barulho existe ao seu redor, menos você escuta a si mesmo. Tela, vídeos, notificações, música, conversas vazias, pressa, ansiedade, tudo ao mesmo tempo. E no meio disso, você quase nunca fica sozinho. Não sozinho no mundo, sozinho com a sua própria mente, porque o silêncio assusta. Quando tudo para, quando não existe distração, quando sobra apenas você, surgem perguntas. Perguntas que muita gente evita. Estou vivendo ou apenas sobrevivendo? Isso que eu faço todos os dias realmente faz sentido? Essa vida é minha? Ou apenas o caminho que me ensinaram? E é exatamente por isso que o excesso de distração é tão poderoso. Ele impede o encontro com a verdade, o encontro com o vazio, o encontro com aquilo que você tenta não olhar. Porque enquanto você rola a tela, enquanto busca mais um vídeo, mais uma conversa, mais uma fuga, você adia o momento mais importante, o momento de parar e perceber. Talvez o problema nunca tenha sido a falta de tempo. Talvez tenha sido o medo do silêncio. Porque no silêncio, ninguém consegue mentir para si mesmo. Você acredita que escolhe, que decide, que controla o próprio caminho.
mas observa com calma. Quantas das suas decisões realmente nasceram de você? E quantas vieram prontas, disfarçadas de escolha? Você escolhe o que vestir, mas alguém decidiu o que seria tendência. Você escolhe o que pensar, mas alguém moldou aquilo que você consome todos os dias. Você escolhe para onde vai, mas quase sempre dentro de caminhos que já estavam desenhados. E isso parece liberdade. Porque o controle mais eficiente não é aquele que prende pela força. É aquele que faz você acreditar que está completamente livre. O sistema não precisa mandar. Ele só precisa influenciar. Pequenos estímulos, pequenos hábitos, pequenas distrações. E quando você percebe, já está vivendo uma vida que talvez nem tenha escolhido de verdade, trabalhando por metas que não nasceram em você, correndo atrás de desejos que foram plantados em silêncio, chamando isso de sonho. Quando talvez seja apenas programação. E o mais perigoso é que quase ninguém percebe, porque quando todo mundo repete o mesmo padrão, o padrão passa a parecer normal, e quem questiona parece estranho. Mas talvez estranho não seja questionar. Estranho seja viver a vida inteira sem nunca perguntar: isso realmente veio de mim? Ou eu apenas aprendi a chamar obediência de liberdade? Despertar não é confortável. Na verdade, quase sempre começa com desconforto. Porque perceber não é descobrir algo novo, é enxergar aquilo que sempre esteve ali e você preferia não ver. É quando a rotina já não parece tão normal. Quando o silêncio começa a dizer mais do que todo o barulho. Quando você olha ao redor e sente que alguma coisa não faz mais sentido. E isso assusta. Porque despertar não entrega respostas fáceis. Ele tira certezas. Ele quebra ilusões. Ele desmonta versões antigas de quem você acreditava ser. Você começa a perceber padrões dentro de si, reações repetidas, medos antigos, comportamentos automáticos. E entende que muita coisa que você chamava de personalidade talvez fosse apenas condicionamento. Isso dói, porque significa aceitar que talvez você tenha vivido muito tempo no automático e depois que você vê, não consegue mais fingir que não viu. Esse é o peso do despertar. Não existe retorno completo, só existe escolha. Continuar dormindo ou seguir mesmo sem respostas, porque despertar não é sobre saber tudo, é sobre não aceitar mais viver sem consciência. E nem todos estão prontos para isso. Muitos preferem o conforto da distração, porque a verdade exige responsabilidade. E responsabilidade assusta mais do que a própria prisão. Talvez a liberdade nunca tenha sido sobre fugir do sistema. Talvez ela sempre tenha começado dentro de você. No instante em que você percebe que não precisa reagir a tudo, que não precisa repetir o mesmo padrão, que não precisa continuar vivendo uma vida que já não faz sentido. Sair do automático não acontece de uma vez. Não é um grande evento. É um pequeno momento. Um instante de consciência no meio do caos. Quando você para, antes de responder. Quando observa, antes de agir. Quando escolhe, em vez de apenas reagir. E parece simples, mas é exatamente aí que tudo muda. Porque o sistema perde força quando você começa a prestar atenção. Quando você deixa de viver distraído. Quando percebe que o verdadeiro controle não está fora, mas dentro. A maioria das pessoas nunca chega aqui. Elas continuam correndo, buscando, repetindo. Esperando que algo fora resolva o vazio de dentro. Mas o despertar não está lá fora. Está no momento em que você volta para si mesmo.
E depois disso, não existe mais ignorância confortável. Só existe escolha. Continuar dormindo, ou finalmente começar a viver. Porque no fim, o maior sistema que precisa ser quebrado é aquele que você construiu dentro da própria mente. E talvez o primeiro passo para despertar seja apenas esse: parar e perceber que você já pode começar agora.